Estamos chegando a mais um episódio do Estúdio Samas Podcast e a gente sabe que a fé é algo que move a gente aqui no sul do Brasil, num contexto geral no país todo, né? Mas hoje o nosso episódio é sobre um personagem quase que místico da nossa região, o monge João Maria. E para poder falar sobre o monge João Maria, eu convido o professor Mário Dena, especialista na área, é uma referência, professor de história, pesquisador da nossa região, coordenou projetos culturais, vários projetos culturais aqui, para que ele possa falar sobre o monge João Maria. Professor, é um prazer ter você aqui com a gente e acho que o nosso episódio de hoje vai ser um episódio muito especial. O prazer é todo meu de participar do podcast aqui e falar justamente de um tema, primeiro um tema que eu gosto muito, segundo um tema que é muito instigante, né? Porque quando a gente fala de fé e quando a gente fala de religiosidade popular, Felipe, você mexe com uma série de aspectos relacionados ao ser humano, né? A nossa própria cultura popular, a nossa vivência, né? A nossa cultura popular, a gente mexe com emoções, a gente mexe com sentimentos, a gente mexe com fé, a gente mexe com uma série de fatores que compõem a existência humana, né? Então é um tema bastante instigante, em alguns aspectos, muitas vezes até polêmico, mas é muito interessante e é um tema ao qual eu tenho me dedicado aí ao longo dos últimos 8 ou 10 anos aí das minhas pesquisas aí a esse tema e realmente eu acredito assim que foi uma boa escolha do podcast esse tema aí. Espero que os espectadores se interessem e possam tirar algum proveito daquilo que a gente vai discutir e debater aqui neste episódio. Com certeza. Professor Mário, para quem nunca ouviu falar, quem foi o monge João Maria? Bem, primeira coisa, nós temos que falar dos monges João Marias, né? Porque então quer dizer que tem mais de um? Mais de um. Bem, aqui na nossa região, poucas pessoas não ouviram falar ainda de São João Maria, né? Bem, São João Maria é um personagem que surgiu do imaginário popular. Esse imaginário popular fundiu três personagens que percorreram aqui a nossa região, a região sul do Brasil. Então, entre a segunda metade do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, o sul do Brasil foi percorrido por vários personagens, vários monges, vários pregadores da palavra de Deus, caminhantes que se identificavam como monges, né? E o imaginário popular fundiu três desses personagens em um só, batizando de São João Maria, né? Mas é uma história bastante complexa para aqueles que não são iniciados nos estudos, como a gente teve a oportunidade de ser e se dedica à pesquisa mais aprofundada, né? Mas a historiografia, ela se debruça aí sobre três desses personagens, né? Que o imaginário popular fundiu em apenas um, que popularmente é tratado pela população de um modo geral, principalmente a população rural, como São João Maria, né? Então é disso que a gente vai falar. Então você me perguntou, foi mais de um? Foi mais de um. Na verdade foram vários, mas são três os que estão resumidos nesse personagem que a gente trata nas nossas pesquisas aí como São João Maria. Sabe, Mário, que quando eu era pequeno, quando eu era criança, na minha infância, eu em muitas oportunidades ficava com meus avós. E a minha avó tinha lá na propriedadezinha dela, na chácara dela, um altarzinho onde havia uma Bíblia, né, o local ali com a água benta, a sua vela, e também tinha como se fosse um cartão postal, uma foto, algo assim, do João Maria. E eu me lembro que eu era muito pequeno, eu falei, vó, quem é esse? Daí ela falava para mim, esse é o monge. E por que o povo tem tanta fé no monge até hoje? Bem,
Aí nós precisamos entrar na questão da religiosidade popular e do catolicismo rústico, né? Esses monges eles vão aparecer aqui no sul do Brasil numa época em que essa região era abandonada de tudo. Era uma época em que o poder público não chegava aos sertões, né? Não havia, as pessoas não tinham acesso aos serviços, especialmente serviços de saúde, não tinham acesso aos serviços públicos, não tinham acesso aos serviços religiosos, porque a igreja, principalmente a igreja católica, ainda não, as estruturas da igreja ainda eram muito precárias, não haviam agentes religiosos, né, padres, ministros em quantidade suficiente para poder abraçar a fé de todo mundo, né? Para atender a fé de todo mundo, para oferecer os serviços, os ofícios religiosos a todos. E quando havia os próprios meios de acesso às zonas rurais eram precários, né? Então as pessoas viviam em situação de abandono religioso, abandono espiritual e abandono em termos de serviços públicos. Do Estado, né? Mesmo, do né? Estado, né? Abandono estatal. Então o que acontecia? Nós tínhamos uma situação que a mortalidade infantil ela alcançava níveis bastante acentuados. Por quê? Porque não haviam programas de acompanhamento de pré-natal como nós temos hoje em dia, né, que as gestantes têm os acompanhamentos públicos, os próprios meios científicos já estão bem mais avançados, evoluídos, os serviços públicos estão acessíveis a todos, né? Naquele tempo não. Então o que acontecia? As pessoas viviam nesses sertões aí em situação de quase que completo abandono. Então sobrava o quê? Sobrava se apegar na fé. Se apegar à fé, se apegar a Deus. E aí é que entra em cena a figura desses pregadores populares da fé, né? Esses monges, né? E nesse contexto vai aparecer então na segunda metade do século XIX vai aparecer o primeiro desses três monges aos quais nós nos referimos aqui nessa discussão, né? Que foi o italiano João Maria. Ele se apresentou aqui no Brasil com João Maria D'Agostini. O nome original dele era Giovanni D'Agostini, natural da região do Piemonte, na Itália, né? Então ele nasceu em 1801 e ele era de uma família nobre, teve a intenção de se tornar religioso, mas não teve paciência de viver em clausura e optou pela vida errante, pela vida andante, né? E aí ele abandona então a Europa e vem opta por ser um pregador, digamos assim, um pregador ambulante, um pregador popular, na América, né? E ele entra então aqui na América pela Venezuela. Na metade, na segunda, quase na metade do século XIX, e ele da Venezuela ele vem descendo, daí ele vai chegar ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele vai subir até o estado de São Paulo, e lá ele vai fazer morada em Sorocaba. E aqui a história já começa a se ligar com outros aspectos históricos. A história do monge começa a se ligar com outros aspectos históricos, porque lá em Sorocaba ele vai ter contato com as caravanas de tropeiros, que viajavam do sul até Sorocaba, né, transportando o gado, as mulas que depois iam abastecer as Minas Gerais, né? E lá de Sorocaba ele vai descer para o sul, seguindo essas tropas,
e vai se estabelecer no interior do Rio Grande do Sul e depois ele vai perambular aqui por todo o sul do Brasil, vai entrar na Argentina, depois vai voltar para o Rio de Janeiro, enfim, vai percorrer todo o sul do Brasil aqui, e até que depois ele vai seguir em direção à América do Norte, até que ele vai encerrar a sua existência lá no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Então esse foi o primeiro dos nossos monges e o que deu origem a essa fé popular que até os dias de hoje, e quando eu digo até os dias de hoje, Felipe, é até os dias de hoje mesmo. Nas minhas andanças, nas minhas pesquisas que eu desenvolvi junto com a professora Alcimara Fuete, da Unespar, a gente teve a oportunidade de presenciar cenas emocionantes de pessoas derramando lágrimas ao falar dos milagres de São João Maria. Então, é o João Maria D'Agostini que dá início a essa história toda. A essa história toda. Depois, a coisa continua. João Maria D'Agostini foi o monge que passou por São Mateus do Sul? Aí há uma discussão aí vem as idiosincrasias historiográficas, né? Eu, como historiador, eu acho que sim. Porém, o Alexandre Krasburger, que é das minhas referências historiográficas, que ele publicou esta obra aqui, chamado O Eremita das Américas, eu conversando com ele por rede social uma ocasião, ele afirma que o João Maria D'Agostini não passou em São Mateus, ele esteve na Lapa, aqui próximo de São Mateus. Mas eu, nas minhas pesquisas com a doutora Alcimara, nós encontramos algumas referências aqui em São Mateus que me levam a acreditar que passou por aqui. Que ele possa ter tido alguma passagem, e vou explicar por quê. Porque aqui o município de São Mateus ele é cortado por um ramal do Caminho das Tropas, que ligava Palmas à cidade de Palmeira. Bem, o próprio Alexandre Krasburg, ele fala na obra dele, O Eremita das Américas, que o João Maria D'Agostini seguiu de Sorocaba ao sul do Brasil, seguindo as tropas. Então faz muito sentido. Faz muito sentido. Por que é que ele não pode ter chegado a Palmeira e pego esse ramal e passado aqui? E algumas referências, alguns vestígios que nós encontramos com a professora Alcimara, que faziam referência ao sobrenome Agostini ou Agostinho em algumas cruzes, foram localizados justamente na região por onde passava o Caminho das Tropas, o ramal do Caminho das Tropas que ligava Palmas a Palmeira, aqui no interior do município de São Mateus do Sul, ali na região de Dois Irmãos, na região de Taquaral do Bugre, na região do Turvo de Baixo, aquela região por onde mais ou menos passava esse caminho. Então, isso me leva, eu não consigo comprovar cientificamente a passagem dele. Porque ainda não conseguimos as fontes. Ainda não conseguimos comprovar através de fonte concreta, mas me leva, como historiador, a destacar como uma hipótese, como né? uma hipótese de que o D'Agostini tenha pelo menos uma passagem, talvez ele tenha tido por aqui. Agora, o segundo monge, não há a menor dúvida de que esteve por aqui, esteve muito por aqui. Então, professor Mário, a gente sabe que na nossa região, Lapa, São Mateus do Sul, União da Vitória, nós temos a Gruta do Monge, o Cruzeiro do Monge, o Cemitério dos Anjos, o Poço do Monge. Então, existem muitos outros lugares que se tornaram referência. Professor, tem alguma história curiosa, algum milagre, alguma superstição que o monge João Maria tenha deixado? Referente ao segundo monge, eu tenho três casos aqui, três lendas aqui que eu posso destacar. Eu acho que eu vou falar sobre essas lendas aqui, depois eu falo mais sobre a presença dele aqui na região de São Mateus do Sul. Mas há uma lenda que a gente ouviu nas nossas pesquisas aí com a doutora Alcimara, que teve um caso que um casal recém-casado, o esposo precisou se ausentar para trabalhar fora.
e a esposa estava grávida. E precisou ficar sozinha, naturalmente. E aí ela, sendo devota de São João Maria, ela fez um pedido especial. Pediu proteção na ausência do esposo, que São João Maria protegesse ela e o bebê que ela estava esperando, e que se tudo corresse bem, que o bebê nascesse com saúde, ela ia esperar a volta de São João Maria, como era prometido, para que São João Maria batizasse o bebê. Muito bem. O tempo passou, o bebê nasceu com saúde, o esposo voltou, né, da sua estada fora, e a criança foi crescendo, e o monge não aparecia, a criança foi crescendo sem batismo, e ela esperando o monge voltar, até que, quando a criança estava com 7 anos, um dia ela estava em sua residência e bateram no portão, e ela olhou pela janela, tinha um senhor lá no portão, batendo. Ela saiu lá para ver o que aquela pessoa desejava, e aquele senhor perguntou assim: é aqui que tem uma criança esperando para ser batizada? Então essa é uma das lendas Uau. que a gente ouviu durante as nossas pesquisas, né? Tem uma outra, assim, também muito bacana, que supostamente aconteceu ali na região de Fluviópolis, que o João Maria desejava atravessar o rio, e o Rio Iguaçu, né? E o balseiro se recusou, falou que não atravessava qualquer mendigo na balsa dele. E o João Maria falou: então tá bom, então não precisa. E o balseiro se distraiu, e quando de repente olhou para o lado, o João Maria tinha estendido um lençol sobre a água e estava atravessando o rio, flutuando sobre o lençol. É uma outra lenda bastante conhecida aqui. E tem uma aqui muito interessante aqui para a nossa cidade, Felipe. Essa eu posso contar o milagre, mas não posso contar porque é uma situação, é uma questão assim que envolve uma família, e como eu não tenho autorização da família para mencionar nomes, então mas eu vou contar o que aconteceu. O João Maria, ele foi preso aqui em São Mateus. Ah, ele foi preso? Foi preso aqui em São Mateus. E ele foi preso porque por onde ele andava, ele reunia muitas pessoas. As pessoas andavam atrás dele por causa pela fama dos milagres, das curas. Ele era famoso porque ele curava doenças. E, na verdade, ele era um fitoterapeuta, né? Todos esses monges, eles tinham conhecimentos de fitoterapia, né? Trabalhavam, conheciam as propriedades naturais das plantas, né? Então, estava uma criança lá com uma dorzinha de barriga, lá a mãe não sabia o que fazer, ele ia lá no mato, arrancavam as ervas lá e dava para a mãe: ó, faça um chá aí para a criança sarava. Naquela época em que era uma época de pessoas incultas e desassistidos pelo poder público, desassistidos pelo poder público, aquilo parecia um milagre, né? Então isso fazia a fama dos monges, né? E então, onde ele aparecia, reunia multidões para falar com ele, né? E as autoridades tinham medo, porque tinham medo de agitações, tinham medo de uma série de coisas, de questões políticas e tudo mais, né? E sei dizer que acabaram prendendo o João Maria aqui em São Mateus. E tinha uma pessoa muito importante aqui do lugar, importante tanto economicamente, né, quanto politicamente, e essa pessoa foi à delegacia interceder em favor do João Maria. Diz: ó, seu delegado, solta o homem aí, o homem não é bandido, não é marginal, não tem problema nenhum, solta ele aí e tal. E o delegado soltou. E então o João Maria teria supostamente abençoado essa família e feito uma previsão, uma predição, que enquanto houvesse um descendente desta família vivo em São Mateus não padeceria por intempéries naturais, né? Tipo granizos, vendavais, furacões e coisas dessa natureza, né? E não sei se você já percebeu, Felipe,
mas raramente acontecem essas coisas em São Mateus, né? E essa família está aqui presente em São Mateus do Sul e Com seus descendentes. com seus descendentes. E que assim seja por muitos e muitos anos. E pelo que se percebe, eu acredito que São Mateus vai ficar protegido ainda há muito tempo, porque é uma família grande e que se multiplica cada vez mais. Então, não posso falar o nome, porque eu teria que pedir autorização de todos, e a família é muito grande, então é melhor não falar o nome, mas eu tenho certeza que no colégio onde você é o diretor deve ter alguns alunos. Eu já dei aula para muitos alunos dessa família, descendentes dessa família. Em todos os colégios onde eu trabalho sempre tem alguém com esse sobrenome, e nas palestras que às vezes eu dou por aí eu sempre falo isso, todo mundo quer saber, mas eu prefiro não mencionar. Às vezes no particular, até quando tem alguém da família, no particular eu conto, mas é uma outra lenda bastante famosa aí, que está relacionada ao segundo João Maria. O segundo João Maria, que é o João Maria de Jesus, que eu posso falar agora a respeito dele. Foi João Maria de Jesus que passou também pela cidade de União da Vitória? Esse mesmo. Há uma profecia que ele deixou para o pessoal de União, é isso? Eu não conheço bem as profecias a respeito da União da Vitória, mas parece-me que há alguma coisa lá sobre alagamento, né? Que a cidade seria alagada ou não seria alagada, tem alguma coisa que a respeito. Uma serpente ia uma serpente ia consumir a cidade, tem alguma coisa disso aí. Mas o segundo João Maria, o nome dele, o nome original dele era Anastas Markaf. Ele era, ou não há uma certeza exata, mas ou ele era sírio ou era armênio. E ele apareceu misteriosamente aqui pelo sul. Supõe-se que ele tenha entrado aqui no sul pela Argentina. Ele dizia que veio do mar. Supõe-se que ele tenha entrado aqui no sul pela Argentina. E isso faz muito sentido, porque a Argentina recebeu um grande contingente de imigrantes armênios quando houve a diáspora armênia. Quando os turcos praticamente destruíram a Armênia, muitos armênios se espalharam pelo mundo e um grande contingente veio para a Argentina. E aí faz sentido porque ele entrou adotando o nome de João Maria de Jesus, numa alusão ao João Maria d'Agostini. E como o João Maria d'Agostini andou pela Argentina, e andou bastante, inclusive teve residência na Argentina, é possível que o Markaf tenha tido contato com tenha tido conhecimento sobre o D'Agostini lá na Argentina, e tenha adotado essas práticas, e aí entrou. E aí, ao entrar aqui no Brasil, ele adotou essas práticas. O D'Agostini, ele andou bastante aqui na região, inclusive aqui em São Mateus. As marcas dele aqui são um negócio impressionante. Eu posso dizer que ele quase morou aqui em São Mateus, de tantos vestígios que ele deixou aqui no município de São Mateus do Sul. Nós temos aí as andanças nossas aí no município. A gente visitou mais de 50 lugares aí que a gente encontrou vestígios possíveis, né? Nem todos podem ser confirmados com 100% de certeza com pontos de parada dele, mas os vestígios assim são incontestáveis. Ele andou por aqui e andou mais de uma vez, isso a gente não tem dúvida. Professor Mário, o João Maria, ele é mais do que uma figura religiosa. Ele acabou se tornando um símbolo de resistência cultural, de resistência social, né? Mas quando a gente fala dos milagres do João Maria, quais são os milagres? Que tipo de milagre que era associado a ele? E é verdade que ele conseguia fazer esses milagres únicos exclusivamente com água e fé? Bem, a questão do milagre, quem faz milagre, na verdade, é a fé das pessoas, né? Isso é uma coisa
pública e notória, né? Ele só fazia milagre em quem acreditava nele, né? Ele as únicas ferramentas que ele dispunha para fazer os milagres dele era a água e a fé das pessoas, né? Então, por que um dos símbolos da presença do monge são as águas santas, né? Que são representados pelos pocinhos, por águas correntes, né? Mas aí as pessoas dizem, não, mas o pocinho é milagroso. Bom, qualquer um que esteja viajando precisa de água. Isso é natural, a pessoa vai parar onde tem a água. A água é insumo essencial à sobrevivência humana, né? Então, naturalmente que ele ia parar onde tinha água. Bem, aí o que acontecia? As pessoas estavam lá esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, aparecer um padre para batizar as crianças. Mas não aparecia, porque a igreja não dispunha de padres. Aí ele aparecia lá, ele batizava as crianças com aquela água lá, mas era a água que ele tinha para ele tomar, para ele lavar a roupa dele, para ele cozinhar os alimentos dele. Mas era a mesma água, ele usava aquela água para batizar. Com aquela água ele fazia o chá que ele dava para as crianças lá para curar aquela dorzinha de barriga, aquelas doenças elementares lá. E aquilo, para aquelas populações incultas, aquela água se tornava santa. E aquela cura que ele fez, aquele mal-estar que a criança estava sentindo, que aquele chá curou, se convertia em milagre. Então, a ferramenta dele para praticar milagres era a própria água que ele necessitava para a sobrevivência dele, né? Outra coisa que desenvolveu no imaginário popular essa ideia de milagre foi a cruz, né? Então, o João Maria, ele era uma pessoa culta e ele sabia a importância dele como personagem para manter viva a fé das pessoas. Ele sabia que ele era um personagem essencial para manter a fé das pessoas. E aí ele fincava as cruzes para marcar, né, a sua presença. Só que aí tem um detalhe. Qual é o detalhe da cruz? Bem, todo mundo sabe que a cruz é o símbolo universal do cristianismo. Então, eu vou fincar uma cruz aqui para marcar que isso é um local sagrado. Mas, como ele tinha conhecimentos inclusive de botânica, o que ele fazia? Ele não fazia a cruz de qualquer madeira. Ele fazia a cruz de cedro. Mas por que o cedro, Felipe? Porque eu não sou santo, Felipe, você também não é. Mas se você for ali no mato e cortar um galho de cedro e fincar no jardim da tua casa, dali 3 meses o cedro vai brotar. Mas não porque você é santo, porque a botânica prevê isso. Então o que acontecia? Ele fazia uma cruz de cedro e ia embora. Dali 2, 3 meses, aquela cruz brotava e virava uma árvore. E as pessoas tomavam aquilo como um milagre. Tomavam aquilo como um milagre. Não, o homem é santo mesmo. Olha lá, a cruz que ele fincou lá virou uma árvore. Então assim se construiu essa fé. Esse imaginário, esse né? Imaginário, essa religiosidade. A religiosidade popular já existia, né? Mas essa fé, essa crença nos milagres de São João Maria, ela nasceu assim. Primeiro, porque ele dava aquele chazinho lá que as crianças saravam. Ele batizava as crianças em nome de Deus. Ele plantava uma cruz no chão que virava uma árvore e as pessoas não entendiam, então atribuíam aquilo a um milagre.
Então, essa foi a grande marca do nosso segundo personagem, né? Que foi o João Maria de Jesus, que era, na verdade, o Anastácio Marcaf, que, na minha opinião, eu acho que ele era armênio, mas há uma dúvida se ele era armênio ou sírio. De qualquer forma, era da mesma região lá da... Professor Mário, o monge João Maria passou aqui durante uma época que ficou conhecida como a época da Guerra do Contestado. Como professores, a gente sabe que há uma limitação, uma dificuldade, principalmente na questão das fontes históricas que são relacionadas. Embora haja uma abrangência das fontes, mas nós podemos observar, inclusive, nos próprios livros didáticos e no que é repassado para a gurizada, que a Guerra do Contestado, quando ela ocupa uma página, é muito, né? Para tratar sobre um conflito que foi muito intenso e importante aqui para nossa região, definiu limites e tudo mais. Como que o senhor pode explicar a Guerra do Contestado de uma maneira bem simples, para que todo mundo possa entender o que aconteceu? Perfeitamente. Bem, a gente estava falando agora do segundo monge. Ele esteve aqui antes da Guerra do Contestado. Durante a Guerra do Contestado... Foi o terceiro? Foi o terceiro personagem. Que aí entra a figura do José Maria de Jesus. O José Maria se apresenta como José Maria de Santo Agostinho, cujo nome dele era Miguel de Boaventura. Deixa eu às vezes me dá uns brancos, eu preciso consultar meus apontamentos aqui. Era José Maria de Santo Agostinho, nome original Miguel Lucena de Boaventura. Ele era um soldado desertor do Exército Brasileiro da região de Palmas. E ele vai aparecer, então, na região de Campos Novos. E ele vai se apresentar como irmão do João Maria oficial. Do João Maria, como irmão do João Maria d'Agostinho. E ele vai se inserir justamente nessa questão do contestado, né? Bem, primeiro... as pessoas confundem, muitas vezes, coisa que é só nós, professores de história, que conseguimos entender, né? Tem a questão do contestado e a guerra do contestado, né? A questão do contestado era uma disputa de limites territoriais entre o Paraná e Santa Catarina, que vinha desde o tempo do Brasil colônia, desde antes do Paraná se tornar província, né? Quando o Paraná se tornou província, o Paraná já herdou essa disputa com Santa Catarina. E isso foi se alongando até a proclamação da República, ainda continuava essa disputa, né? E nessa área vai acontecer a famosa Guerra do Contestado, que não foi uma guerra do Paraná contra Santa Catarina, foi uma guerra de brasileiros contra brasileiros, né? Foi uma guerra de caboclos que habitavam essa região contra forças públicas do governo brasileiro, né? Primeiro contra forças do governo do Paraná e depois contra forças do Exército Brasileiro. Mas o que aconteceu, né, nessa área ali? O governo brasileiro contratou uma empresa para construir um ramal da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. E para isso contratou uma empresa inglesa, né, do grande empresário, o Percival Farquhar, que constituiu a empresa Brasil Rail Company. E como o governo não possuía dinheiro para pagar a empreitada, o governo deu em pagamento uma área de 15 quilômetros de largura em toda a extensão da ferrovia, né? Bom, uma ferrovia tem 20, 30 metros de largura no máximo. A Brasil Rail Company ganhou 15 quilômetros. Acontece que esses 15 quilômetros eram cobertos de embuia, pinheiro e cedro, madeiras nobres, né? Mas pior do que isso,
esses 15 quilômetros eram ocupados por poceiros indígenas, caboclos que habitavam centenariamente essas terras, como poceiros, né? E a empresa, então, constitui uma subsidiária para retirar essa madeira, que foi a Southern Lumber do Brasil, que acabou se transformando na maior serraria da América do Sul, que foi instalada aqui no nosso vizinho município de Três Barras, né? E aí a Lumber começa a expulsar esses poceiros que habitavam, esses caboclos que habitavam o território, para retirar a madeira e para ocupar essas áreas com imigrantes europeus, né? Bem, aí, terminada a construção da estrada de ferro, esses caboclos ficaram abandonados no sertão. Além desses caboclos, a construtora trouxe trabalhadores de outras regiões do Brasil, inclusive do Nordeste, e esses trabalhadores ficaram todos abandonados e ficaram perambulando pela região, né? E nesse contexto vai surgir, então, o José Maria. O terceiro. O terceiro, que vai se apresentar como irmão do João Maria D'Agostini. E ele vai... E aí, então, o professor Eloy Tonon, o autor aqui dessa outra grande obra aqui dos monges do Contestado, ele vai classificar os 3 monges como o profeta, o político e o guerreiro. O profeta, o João Maria D'Agostini, que era um homem de fé mesmo, um homem inclusive possuía ordens religiosas e tudo mais, né? O segundo era o político, porque era um sujeito muito bem informado, se relacionava muito bem com as autoridades da época. E o guerreiro, que foi o José Maria, cuja ação vai culminar com a famosa Guerra do Contestado. Então, o José Maria, eu não tenho dúvida, Felipe, como historiador, que a intenção dele era criar um Estado independente na região do Contestado. Porque nós estávamos num contexto ali que a República tinha sido recém-proclamada. E ele vai proclamar a tal da monarquia celestial. Ele era contra o governo republicano. Então, eu não tenho dúvida de que, havendo uma disputa territorial entre o Paraná e Santa Catarina, ele sendo um militar, portanto, não era um analfabeto qualquer, era uma pessoa de boa instrução. Tanto é que ele organizou um exército de caboclos baseado com características do exército francês. Então, ele tinha conhecimentos militares. Eu não tenho dúvida que ele teve, mesmo que secretamente, a intenção de criar um Estado independente. Eu fico imaginando que na cabeça dele pensou assim: bom, estão brigando lá pelo território. Ninguém sabe se é do Paraná ou se é de Santa Catarina, eu vou ficar para mim, então. Vai ser meu. Eu não tenho dúvida de que em algum momento ele tenha pensado nisso. E aí ele começa a mobilizar os caboclos a partir da fé, né? E se apresenta, então, como irmão do João Maria D'Agostini e começa a mobilizar. E aí, então, ele reúne esses caboclos, ele aparece lá na região de Campos Novos, e de lá ele se desloca para a região do Irani, que hoje pertence ao estado de Santa Catarina, né? E lá na região do Irani, o que acontece? O governo do Paraná interpreta o acampamento do Irani como se fosse uma ação do governo de Santa Catarina, como se o governo de Santa Catarina estivesse alocando aqueles caboclos lá para ocupar o território e justificar a sua reivindicação, a reivindicação da posse do território. E interpretando dessa forma, o governo do Paraná, então, envia uma tropa da Força Pública, né? A Força Pública do Paraná é aquilo que nós conhecemos hoje como Polícia Militar do Paraná, né?
envia uma tropa comandada então pelo capitão, pelo agora fugiu o nome, do João Gualberto, capitão João Gualberto, que depois foi promovido a coronel pós-morte, né, para destruir o acampamento dos caboclos lá, né? E a força pública sofreu uma derrota fragorosa para os caboclos lá, e a força pública fortemente armada, inclusive com uma metralhadora giratória, foi derrotada pelos caboclos que lutavam com porrete, facão e pistola de carregar pela boca, sabe? E a força pública do Paraná foi derrotada, inclusive derrubaram a metralhadora no rio. Não puderam nem usar a metralhadora que levaram. Essa metralhadora, ela está inclusive exposta lá no Museu Paranaense. E só que nessa batalha morre o comandante da Força Pública, o João Gualberto, e morre o José Maria, líder religioso dos caboclos, né? E daí, a partir dali, esses caboclos se espalha entre os caboclos a notícia de que o José Maria ia ressuscitar, ia voltar à frente de um exército celestial para socorrer os caboclos, sabe? E a partir dali se desenrola toda aquela história que se conhece da Guerra do Contestado. Os caboclos começam a fundar as vilas santas, né? Se não me engano, foram 12 ou 13 vilas santas, né? E começam a resistir. E aí é que entra em cena o Exército Brasileiro. Foram 3 missões do Exército Brasileiro enviadas até conseguir derrotar os caboclos, né? Então, essa foi a famosa Guerra do Contestado, né? Então, para esclarecer que não foi uma guerra do Paraná contra Santa Catarina, foi uma guerra dos caboclos contra o Estado brasileiro. Contra o Estado. Contra o Estado brasileiro. Em São Mateus do Sul, professor, ainda tem gente que faz promessas ou romarias para o monge João Maria? Tem, e não são poucas as pessoas que acreditam, como eu falei agora há pouco, né? O que a gente viu com a professora Alcimara nas nossas pesquisas, e nós vimos, não foram poucas as pessoas que a gente viu derramando lágrimas ao falar de São João Maria. Tem muitas pessoas que têm fotos do João Maria em casa, que têm a cruz do João Maria em casa, que têm relíquias do João Maria em casa. E nós temos aqui em São Mateus, inclusive, um episódio. Eu cheguei a participar de um episódio, Felipe. Eu descobri isso durante as minhas pesquisas e eu fiz questão de participar uma vez. Aqui na localidade de São João da Barra Feia, para situar as pessoas que nos assistem, São João da Barra Feia é ali onde falam a escola de Fluviópolis, o Colégio Eugênio de Almeida, aquela localidade ali chama-se São João da Barra Feia. Então, se entrando ali no Colégio Eugênio de Almeida, indo no sentido União da Vitória, você entra ali no colégio à esquerda, ali dá menos de 1 quilômetro e pouco adiante, ali tem um cemitério de anjos. Aliás, eu não falei sobre o cemitério de anjos ainda posso falar um pouquinho a respeito disso, que é muito interessante. Mas ali tem um cemitério de anjos de São João Maria. E todo ano, no dia de finados, a comunidade faz uma procissão na madrugada. A procissão parte justamente ali de frente ao colégio, e fazem uma procissão até ao cemitério de anjos lá de São João Maria. É uma manifestação que é mantida viva pela comunidade. E assim, eu não sei, desconheço que haja manifestação igual em outras localidades, mas eu sei que as pessoas frequentam os cemitérios de anjos em várias localidades. Basta você ir nos cemitérios, você vê os sinais de velas queimadas, né? Coroas de flores. A presença humana está marcada ali. A presença humana está marcada ali. Professor, então o senhor falou sobre o cemitério dos anjos. Por favor, explique para a gente o que são esses cemitérios, quantos que a gente tem aqui que foram catalogados, quais são as regiões por onde eles se espalham. Bem, primeiro, que é uma curiosidade que a gente conhece mais ou menos a região aqui, e a gente só encontrou esses cemitérios aqui em São Mateus. A gente não encontramos um
no município de Antônio Olinto, mas tipo assim, a 1 quilômetro da divisa de São Mateus. E recentemente encontrei um no município de Rebouças, mas também muito próximo da divisa de São Mateus. Agora, aqui em São Mateus, a gente encontrou 15 cemitérios de anjos. Tem cemitério com 2 sepulturas, tem cemitério com 15 sepulturas, tem cemitério com 12 sepulturas, tem cemitério... E tem um cemitério que nós contamos 112 sepulturas, só de crianças. Então, o que seriam os cemitérios de anjos? São cemitérios onde só tem crianças enterradas, crianças com até 7 anos de idade, supõe-se que apenas com 7 anos de idade. Por que com 7 anos de idade? E por que anjos? Porque na fé cristã, a criança até 7 anos de idade ela é considerada um anjo, ela é considerada pura, é considerada que não tem pecado. Então, por isso, essa denominação cemitérios de anjos. Né? A pergunta é, por que é que esses cemitérios existem? A gente se perguntou muito sobre isso, Felipe. Por que é que esses cemitérios existem? Por que é que existem? esses cemitérios existem? Por que é que eles estão em volta das cruzes do João Maria? E nós levantamos 3 hipóteses durante as pesquisas que a gente fez com a professora Alcimara. E por que, afinal, que existem esses cemitérios? Uma das hipóteses levantadas é que os cemitérios antigamente pertenciam à Igreja Católica. Não eram públicos como são hoje. E para a Igreja Católica, quem não é batizado não é cristão. Então, a gente supunha que a Igreja não permitisse que crianças não batizadas fossem sepultadas nos cemitérios. Essa foi uma hipótese que a gente levantou. Outra hipótese levantada, até a partir de algumas declarações que a gente obteve em pesquisa. Porque o cemitério era muito longe para levar as crianças, então colocava ali na cruz do João Maria. Foi uma outra hipótese. E a outra hipótese é que o João Maria, por onde ele passava, ele batizava as crianças, abençoava as crianças, então daí quando a criança morria sem batizado, colocavam lá na cruz do João Maria para que ele encaminhasse a Deus, a alma da criança a Deus. Bem, dessas 3 hipóteses, a hipótese de que o cemitério era muito longe, a gente descartou. Porque se era longe para levar uma criança que pesa 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, por que não era longe para levar um adulto que pesa 50 quilos, 60 quilos? Então a hipótese fica eliminada por si só. Né? Então descartamos essa possibilidade. A hipótese de que a criança não era batizada, não era considerada cristã, a igreja não permitiria, a gente consultou alguns agentes da Igreja Católica e descobrimos que não, a igreja nunca proibiu que fossem sepultadas pessoas não batizadas nos cemitérios da igreja. Então também descartamos essa hipótese. O que nos sobrou foi a terceira hipótese, que foi justamente a fé das pessoas no monge João Maria, que a criança morria sem batismo, né, porque as pessoas ficavam esperando que o João Maria passasse para batizar, ou que o padre aparecesse para batizar, mas o padre nunca aparecia, porque a própria igreja não tinha condições para isso, né, e a criança morria sem batismo. Aí colocavam lá na cruz do João Maria, para que João Maria encaminhasse a alma da criança ao céu. Então essa foi a hipótese que prevaleceu. E aí nós temos cemitério de João Maria em quase todas as regiões do município de São Mateus. Nós temos, dá para fazer rotas de cemitério do João Maria. Eu posso até te citar uma rota de cabeça aqui, sabe? Se você sai aqui no sentido União da Vitória, você chega ali no cruzo que vai para o Pontilhão, por exemplo. Se você sair à esquerda, para o lado do Putinga, você vai bem em frente à casa do falecido Américo Ubrich, tem um cemitério de anjos. Você segue reto,
mais adiante, lá à esquerda, tem mais um cemitério de anjos. Aí você segue mais adiante, nós vamos lá naquele cemitério que eu mencionei agora há pouco, lá perto do Colégio de Fluviópolis. Aí você atravessa a BR-476, você entra lá, você segue reto, você vai lá no Paiol da Barra Feia, tem mais um cemitério de anjos. De lá você corta, você sai no Pontilhão, tem mais um cemitério de anjos. Você sai do Pontilhão, você vem, antes de você sair novamente na BR-476, tem mais um cemitério de anjos. Então você forma uma rota, só ali você já forma uma rota. O senhor comentou que há um com mais de 100 sepulturas, né? Há um com mais de 100 sepulturas, lá no Porto Ribeiro. Eu ia perguntar exatamente qual que é e aonde que ele fica. Lá na localidade do Porto Ribeiro. Inclusive lá no Porto Ribeiro tem mais de um. Lá tem esse grande e tem um que desapareceram as sepulturas, fica numa propriedade particular, só ficou o cedro. Era um local que tinha 2 sepulturas, segundo as informações, inclusive, dos proprietários do imóvel. E tem, lá chegando lá na Balança, antes de chegar no Rio Negro, ali você entra à direita, ali você só saiu da pista, você entra à direita, 50 metros, ali tem enfim, todas as regiões aí do município tem cemitérios de anjos espalhados por aí. Professor Mário, muito obrigado, né, por essa viagem na nossa história, pela fé do nosso povo, enfim, por tantos momentos ricos, né, e por trazer pra gente tanto conhecimento. E você que nos escuta, compartilha, curta e acompanha os próximos episódios do Estúdio Samas Podcast. Professor Mário, vou abrir a câmera pro senhor fazer as suas considerações finais. E assim, foi uma honra estar com o senhor aqui. Felipe, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, porque são raras as oportunidades que se tem de falar para um público mais amplo como esse. Eu já falei bastante para estudantes em algumas oportunidades aí mas para públicos mais restritos, né? E esse teu trabalho aqui com o podcast é uma oportunidade bastante importante para que a gente converse com um público mais amplo e até para desfazer alguns tabus que existem sobre essa questão da religiosidade popular e principalmente sobre esse personagem tão fascinante que é o João Maria. E eu te digo uma coisa, Felipe, graças a essas pesquisas, além de eu enriquecer o meu conhecimento sobre o personagem histórico em si, eu me tornei um homem de fé. Porque eu vou relatar aqui agora uma experiência própria, né? Eu não falei aqui, vou aproveitar ainda mais roubar mais um minutinho aqui para falar da medida de São João Maria. Então, o João Maria, onde ele chegava, ele era um homem de baixa estatura, ele carregava um cajado de madeira, né? E ele chegava nas residências, ele pedia um pedaço de madeira para as pessoas e ele cortava na exata medida do cajado dele. E ele abençoava aquela madeira e deixava na casa para que as pessoas usassem quando ocorriam tempestades. Ele orientava as pessoas a colocarem aquele cajado que ele deixava, colocarem no canto da casa, dentro da casa, num dos cantos, e fazerem uma oração em nome dele para que a casa ficasse protegida contra a tempestade. E uma ocasião, eu ganhei de uma aluna minha. Veja só como a fé das pessoas é um negócio interessante. Uma senhora me escutou dando uma entrevista no rádio e falou eu acho que era a tia da aluna ou vizinha, não lembro o quê, e mandou para mim uma medida de São João Maria e pediu para a aluna entregar para mim, pedindo que eu guardasse, cuidasse e preservasse, porque ela ouviu dizer que eu estava cuidando das coisas do João Maria. E eu levei e guardei, está guardado na minha casa. E uma noite eu cheguei do colégio, quando saí do trabalho, e se armou uma tempestade muito grande, sabe? E eu lembrei daquilo lá e eu segui o conselho, coloquei a medida de São João Maria num dos cantos da casa e fiz uma oração. E não sei se foi a minha fé ou se foi o João Maria, mas não deu 10 minutos, aquela tempestade se dissipou, sabe? Então, eu deixo aqui também aos nossos espectadores aí o meu testemunho de fé. Além de eu enriquecer o meu conhecimento sobre o personagem histórico do João Maria, eu enriqueci também a minha fé. E eu espero que todos tenham gostado do tema aqui, agradecendo aqui o
o Felipe por esta oportunidade e espero que todos tenham gostado. E se alguém quiser saber mais a respeito, pode me procurar. Todos me conhecem aqui na cidade, todos não é muito difícil me encontrar por aí. A gente vai fazer outros episódios com o senhor aqui, professor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço a todos. Olha. Yeah. Yeah. Yeah.